Na história das famílias reais, nenhuma disputa foi tão violenta, sangrenta e cruel quanto a que dividiu a dinastia de Bragança. De um lado, Dom Pedro I, o libertador do Brasil. Do outro, seu irmão caçula, Dom Miguel, o homem que ficou marcado no passado como o príncipe traidor. Movido por uma ambição cega, Miguel quebrou promessas sagradas, aplicou um golpe de Estado e usurpou o trono da própria sobrinha de apenas 7 anos. Essa traição arrastou Portugal para uma guerra civil catastrófica que quase extinguiu a família real. Mas o preço da sua derrota foi impiedoso. Uma expulsão humilhante na calada da noite e o banimento perpétuo. Hoje, nós vamos revelar o escândalo secreto por trás da queda e da expulsão de Dom Miguel. Se você quer descobrir os bastidores mais venenosos, as guerras secretas e os escândalos de alcova que as monarquias tentaram apagar da história, inscreva-se agora no canal. Aqui nós desmascaramos o passado sem tabus. E me responda nos comentários. Você acha que Dom Miguel foi um monstro ambicioso ou apenas um líder que defendia as tradições contra as ideias liberais da época? Deixe a sua opinião e me conte de qual cidade você está me assistindo. No alvorecer das primeiras décadas do século XIX, os salões do Palácio de Queluz e as residências reais em Lisboa testemunharam o desenvolvimento da crise dinástica mais violenta, fratricida e desestabilizadora de toda a história da monarquia portuguesa. O que os ministros de Estado, a diplomacia europeia e os súditos do reino assistiam com profundo temor era a ascensão do infante Dom Miguel, o filho mais novo do rei Dom João VI e da rainha Dona Carlota Joaquina. O segredo da consolidação daquela liderança rebelde residia na simbiose perfeita entre o temperamento impetuoso do jovem príncipe e a doutrinação ultraconservadora promovida por sua mãe, que o transformou no braço armado do absolutismo radical. O que restou dessa fase pioneira na memória material da dinastia de Bragança foi o nascimento de um herdeiro determinado a esmagar as reformas liberais e a Constituição que o seu próprio pai fora forçado a aceitar após a Revolução do Porto. Dom Miguel não desejava apenas assumir um papel secundário na corte. Ele precisava de poder absoluto para expurgar as ideias iluministas do solo do reino. Para transformar o descontentamento das forças armadas e do clero reacionário em ação militar visível, o infante Dom Miguel transformou o Palácio Real de Queluz no epicentro de uma rede de espionagem e conspiração política. O que os oficiais da guarda e os criados particulares observavam ao cruzar as imediações da residência de verão era a movimentação frenética de generais absolutistas e clérigos radicais nas horas mortas da noite. O que restou na memória arquitetônica daquele monumento barroco foram os relatos sobre as reuniões secretas, onde se desenhavam os planos para neutralizar o gabinete liberal de Dom João VI e restaurar os privilégios da velha aristocracia proprietária. O segredo daquela engenharia conspiratória residia na manipulação psicológica exercida por Carlota Joaquina sobre o filho predileto, incitando-o a agir como o salvador da fé e da coroa contra a suposta fraqueza institucional do monarca. O palácio erguia-se isolado das pressões urbanas de Lisboa, funcionando como uma fortaleza ideológica, onde se preparava o assalto definitivo contra a legalidade constitucional do país. No ano de 1823, a tensão latente nos quartéis explodiu de forma dramática, com a deflagração do levante militar conhecido na historiografia lusa como a Vila Francada. O que a população de Lisboa e as potências europeias assistiram com absoluto espanto foi o infante Dom Miguel assumindo o comando das tropas rebeldes em Vila Franca de Xira para exigir a revogação imediata da Constituição de 1822. O segredo daquela manobra de força residia na ambiguidade com que o príncipe tratava a figura do pai. Ele afirmava agir para libertar Dom João VI do jugo dos deputados liberais, enquanto na prática cercava o rei com tropas armadas e limitava a sua capacidade de emitir decretos soberanos de forma autônoma. O que restou desse confronto institucional foi a capitulação forçada do monarca, que se viu obrigado a dissolver as cortes constituintes
para evitar uma guerra civil imediata e sangrenta dentro de seu próprio território, consolidando o poder de fato nas mãos do filho rebelde. Não satisfeito com a queda da Constituição e desejando a eliminação física ou o exílio definitivo de todos os conselheiros liberais remanescentes no governo, Dom Miguel desferiu o seu golpe mais audacioso no ano seguinte, o histórico episódio da Abrilada. O que as embaixadas estrangeiras e a nobreza lisboeta testemunharam no dia 30 de abril de 1824 foi o cerco militar absoluto ao Palácio da Bem-Posta, onde o rei Dom João VI foi mantido sob prisão domiciliar forçada por ordens diretas de seu filho menor. O segredo daquela noite de terror de Estado residia na prisão sumária de dezenas de ministros, juízes e funcionários públicos acusados de maçonaria e traição à coroa absolutista pelas milícias miguelistas. O que restou dessa violência estatal foi a paralisia completa da máquina burocrática do reino, com o jovem príncipe controlando as chaves dos portões do Palácio Real e impedindo que o próprio monarca se comunicasse com o corpo diplomático credenciado em Lisboa. O desfecho da Abrilada e a salvação física de Dom João VI só foram possíveis graças a uma ousada e secreta operação logística arquitetada pelos embaixadores das grandes potências europeias, liderados pela diplomacia da Inglaterra. O que as guarnições militares do Porto de Lisboa assistiram com incredulidade foi a fuga estratégica do rei, que conseguiu escapar da vigilância dos capangas de Dom Miguel para se refugiar a bordo do navio de guerra britânico Windsor Castle, ancorado nas águas do rio Tejo. O segredo daquela intervenção naval estrangeira residia no medo das nações vizinhas de que o regicídio, ou a deposição forçada do monarca legítimo, abrisse as portas para uma revolução caótica na Península Ibérica. O que restou dessa manobra de bastidores foi a imediata perda de autoridade de Dom Miguel. Do convés do navio inglês, protegido pelos canhões da Marinha Britânica, Dom João VI destituiu o filho do comando do exército e ordenou que ele se apresentasse imediatamente para prestar contas de sua rebeldia dinástica. Diante do colapso de suas forças militares após a contra-ordem real emitida do navio inglês, o infante Dom Miguel viu-se isolado politicamente e forçado a aceitar os termos de um exílio compulsório determinado por seu pai indignado. O que as poucas testemunhas postadas no cais de Lisboa assistiram na calada da noite foi o embarque forçado do príncipe traidor a bordo de uma fragata com destino definitivo ao continente europeu, proibido de pisar em solo português por tempo indeterminado. O segredo daquela primeira expulsão residia no acordo diplomático que determinava o confinamento do infante na corte de Viena, sob a vigilância rigorosa do poderoso chanceler austríaco Clemens von Metternich, o arquiteto da restauração absolutista europeia. O que restou dessa viagem melancólica foi a humilhação de um príncipe que havia tentado destronar o próprio pai e que agora era despachado como um prisioneiro político dourado, enquanto a burocracia do Ministério do Reino tentava apagar as marcas de suas intrigas armadas na capital. O falecimento misterioso de Dom João VI, no ano de 1826, abriu um abismo sucessório que opôs os dois ramos da família Bragança e acelerou o retorno do príncipe exilado ao tabuleiro do poder. O que os juristas e ministros em Lisboa enfrentaram foi o impasse de ter o herdeiro legítimo, Dom Pedro IV, governando como imperador de um Brasil independente do outro lado do Oceano Atlântico. O segredo da solução provisória encontrada pelo monarca brasileiro residia na formulação de um pacto político e familiar milimétrico. Dom Pedro abdicava do trono português em favor de sua filha pequena, Dona Maria II, sob a condição explícita de que ela se casasse com o tio, Dom Miguel, que assumiria a regência do reino sob o manto da nova Carta Constitucional de 1826. O que restou desse acordo de gabinete foi o juramento formal de fidelidade assinado pelo infante em Viena, prometendo respeitar as leis liberais para conseguir a autorização de retornar do exílio europeu.
No ano de 1828, a chegada de Dom Miguel ao porto de Lisboa desfez em poucos dias toda a frágil arquitetura diplomática que havia sido costurada por seu irmão a partir do Rio de Janeiro. O que os liberais e constitucionais assistiram com profundo desespero foi a rápida traição do príncipe ao juramento de fidelidade que prestara à Carta Magna e à sua jovem sobrinha noiva. O segredo daquele golpe de Estado residia na convocação imediata das velhas cortes tradicionais pelos 3 estados do reino, que anularam os decretos de Dom Pedro IV e aclamaram o infante como o único e legítimo rei absoluto de Portugal, sob o título de Dom Miguel I. O que restou dessa canetada autoritária foi a deflagração de uma das fases mais violentas e sombrias da história política do país, com o fechamento do parlamento, a censura total da imprensa livre e o início de uma perseguição implacável contra todos os cidadãos que defendiam os princípios do liberalismo constitucional. Com o controle absoluto das estruturas do Estado e o apoio massivo do clero reacionário, o governo de Dom Miguel transformou o território português em um imenso campo de detenção e julgamento sumário para os seus opositores políticos. O que os moradores das grandes cidades e os historiadores modernos registraram com horror foi a superlotação crônica das masmorras da prisão do Limoeiro, em Lisboa, e das fortalezas militares espalhadas pelas províncias. O segredo daquela engrenagem de terror de Estado residia na atuação de tribunais de exceção que emitiam sentenças de morte por enforcamento, confisco absoluto de bens imóveis e banimento perpétuo contra intelectuais, magistrados e burgueses liberais. O que restou desse período de asfixia social foi a fuga em massa de milhares de famílias da elite pensante do país, que abandonavam as suas casas e fortunas para buscar o exílio na Inglaterra ou na Ilha Terceira, nos Açores, a única região do Império Luso que se recusava a reconhecer a legitimidade do rei usurpador. A reação armada contra a tirania absolutista de Dom Miguel cruzou o Oceano Atlântico quando Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil para assumir o título de Duque de Bragança e liderar pessoalmente o Exército de Libertação de Portugal. O que os estrategistas militares e a opinião pública europeia acompanharam com fascínio foi o histórico desembarque do Mindelo, no ano de 1832, onde as forças liberais desembarcaram nas praias do norte do país para iniciar a marcha de retomada do território nacional. O segredo daquela guerra civil fraticida residia na resistência feroz das milícias miguelistas, que cercaram e bombardearam a cidade do Porto por mais de um ano, em um dos cercos mais sangrentos e destrutivos de toda a história militar da Península Ibérica. O que restou daquele embate de ferro e cal foi o sofrimento da população portuense, que enfrentou a fome, as epidemias de cólera e a destruição de seu patrimônio arquitetônico para manter acesa a chama da resistência liberal contra as tropas do rei usurpador. Após anos de combates sangrentos, que exauriram os recursos econômicos e humanos de Portugal, a balança militar começou a pender definitivamente contra as forças do absolutismo radical. O que os generais de Dom Miguel assistiram com pavor no ano de 1834 foi a sucessão de derrotas fulminantes sofridas nos campos de batalha de Almoster e de Aceiceira perante o Exército Liberal Unificado. O segredo daquele colapso operacional residia na superioridade tática e no financiamento que o Duque de Bragança havia obtido junto aos banqueiros ingleses e franceses, permitindo a contratação de mercenários experientes e a compra de armamento moderno de última geração. O que restou das hostes miguelistas foi o recuo melancólico e desorganizado em direção à vila de Évora Monte, no Alentejo, onde o príncipe traidor viu-se cercado pelas divisões do exército de seu irmão, forçando a sua capitulação definitiva para evitar o aniquilamento total de seus homens remanescentes. No dia 26 de maio de 1834, a assinatura da histórica Convenção de Évora Monte selou o destino jurídico, político e existencial do infante Dom Miguel nas terras da dinastia de Bragança. O que os comissários militares de ambos os lados
estabeleceram nos termos do acordo de rendição foi a concessão de uma anistia geral para os soldados rebeldes, sob a condição explícita da renúncia imediata do príncipe ao trono e o seu consequente banimento perpétuo do território nacional. O segredo daquela segunda expulsão forçada residia na imposição de uma lei de banimento severa, que proibia Dom Miguel e todos os seus descendentes legítimos de pisarem em Portugal, ou de possuírem qualquer ativo financeiro ou imobiliário dentro do Império Luso, sob a pena de morte imediata. O que restou dessa canetada institucional foi o embarque definitivo do príncipe traidor no porto de Sines, a bordo de um navio inglês, rumo ao exílio perpétuo na Europa Central, encerrando a era das guerras civis dinásticas que quase pulverizaram o país. Para restabelecer a verdade dos fatos, na análise dessa trágica e escandalosa disputa familiar, torna-se fundamental desmistificar um erro interpretativo e cronológico profundamente enraizado nos manuais escolares tradicionais e na divulgação histórica superficial no Brasil. O que a narrativa do senso comum frequentemente repete de forma confusa é a afirmação de que Dom Miguel teria travado a guerra civil contra o seu sobrinho, o jovem imperador Dom Pedro II do Brasil. O segredo revelado pelas pesquisas documentais reside no fato de que o grande antagonista e adversário militar de Dom Miguel foi o seu próprio irmão mais velho, Dom Pedro I do Brasil, que atuava em Portugal sob o título de Dom Pedro IV, o Duque de Bragança. O que restou desse equívoco memorialístico foi a necessidade de educar as novas gerações sobre o hibridismo político daquela era. O primeiro imperador brasileiro abandonou as margens do Ipiranga para morrer de tuberculose nos salões de Queluz, após garantir a coroa portuguesa para sua filha Maria II, esmagando a usurpação do irmão traidor. Instalado permanentemente na Alemanha, no histórico e isolado castelo de Brombach, que pertencia à família de sua esposa, a princesa Adelaide de Lowenstein-Wertheim-Rosenberg, Dom Miguel passou a viver as suas últimas décadas de vida sob o manto da sobriedade e do esquecimento político internacional. O que os raros visitantes e diplomatas registravam em suas correspondências era a rotina de um velho monarca sem trono que se recusava a aceitar a legitimidade do regime liberal instalado em Lisboa, mantendo acesos os seus protestos dinásticos até o fim de seus dias terrenais. O segredo da sobrevivência daquela linhagem proscrita no exílio residia na teimosia do infante em arranjar casamentos dinásticos altamente vantajosos para as suas filhas com as principais casas reais católicas da Europa, inserindo o sangue miguelista nas dinastias da Áustria, de Luxemburgo e de Parma. O castelo alemão erguia-se como uma cópia fria do luxo perdido de Queluz, guardando em seus salões as lembranças amargas de um império que o príncipe quase destruíra em sua busca cega pelo poder absoluto. A análise histórica profunda da engrenagem oculta de conspirações, golpes de Estado e posterior ruína do infante Dom Miguel deixa uma lição sociológica fundamental sobre as mutações do poder político e as contradições do ambiente institucional do século XIX. O que os cientistas políticos e sociólogos contemporâneos apontam com clareza, ao estudar as guerras liberais, é que o modelo absolutista defendido pelo príncipe traidor trazia em seu próprio DNA o germe da obsolescência histórica e da insustentabilidade econômica a longo prazo. O segredo da derrocada melancólica daquelas forças reacionárias foi a lição prática de que, no tabuleiro do mundo moderno ocidental, o poder do suborno militar e a ilusão do direito divino dos reis desmoronavam diante da força das ideias constitucionais, do surgimento da opinião pública urbana e da inteligência financeira que movia os mercados de capitais internacionais. Dom Miguel redesenhou as fronteiras do direito dinástico ao demonstrar que a traição fraterna e o terror de Estado, como métodos de gestão, destroem a própria legitimidade que tentam blindar. Fascinante, trágica e escandalosa história da expulsão definitiva de Dom Miguel deixa um ensinamento definitivo para as futuras gerações de cidadãos e historiadores que buscam compreender as complexas cicatrizes históricas
deixadas pelo período das guerras civis da dinastia de Bragança. O que a sobrevivência gloriosa do regime constitucional liberal e o carinho eterno com que a nação passou a reverenciar a figura de Dona Maria II demonstram é que as instituições democráticas possuem um poder de sobrevivência infinitamente superior à arrogância dos regimes de força autocrática temporários. O segredo da imortalidade da Carta Constitucional sobre as baionetas miguelistas foi a vitória dos princípios de liberdade individual e de respeito às leis vigentes do país, que resistiram ao terror das masmorras do Limoeiro e ao cerco destruidor da cidade do Porto. Os reis absolutos passaram. Os seus decretos de exceção foram revogados pela marcha do tempo e as suas fortunas familiares esvaziaram-se no exílio europeu. Mas as lições de dignidade humana conquistadas pelo povo português permanecem vivas, soberanas e reluzentes nos céus eternos da história nacional contemporânea.